pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, trazendo para você que acompanha a BRTV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo, as principais notícias do dia aqui na terrinha, e não se fala de outra coisa. O grande fato, o grande assunto do dia é o julgamento da chapa Dilma Temer, que acontece hoje, no começo da noite, no TSE, pelo menos o início dessa sessão. Há uma série de possibilidades em relação ao futuro do presidente Michel Temer, e eu explico para você a partir de agora. Bem, os olhos do Brasil e do mundo voltados para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, onde acontece hoje o início da sessão, a continuidade, né, da sessão de julgamento aí da chapa Dilma Temer. E o desenho político é muito complexo no Brasil. O presidente Michel Temer vive momentos de muita tensão. Os advogados, a defesa do presidente tentou adiar esse julgamento, tentou jogar mais para frente, tentou cancelar, mas não teve jeito, né? O julgamento prossegue e há uma grande possibilidade de que todos os áudios que foram feitos, capturados pelo Joesley Batista, aquele dono da JBS, que participou de grandes esquemas de corrupção com a maioria dos políticos do Brasil, que gravou o presidente da República, entregou para o Ministério Público Federal, para o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, e que saiu leve, livre e solto com essa armação toda. Pois muito bem, é uma grande possibilidade que esses áudios sejam anexados no processo original. Então vamos lá, vou explicar para você. O processo de hoje nada tem a ver com a delação da JBS, nada tem a ver com essa história do Joesley Batista, dos irmãos Batista. Esse processo de hoje é aquele processo movido lá atrás, quando Dilma Rousseff ganhou a eleição, pelo PSDB, tá? PSDB que depois virou base do governo do Michel Temer, né? Mas que, obviamente, quando moveu a ação, não sabia que a nossa política ia dar essa pirueta e que Dilma seria empichada, né? Noves fora, o processo nada tem a ver com JBS. Porém, na lei eleitoral brasileira, e somente na lei eleitoral, isso não vale para outros tribunais, outras legislações, há a possibilidade de se juntar a qualquer momento no processo fatos que aconteceram depois que aquele processo foi instaurado, né? Esses fatos que sejam públicos, notórios, de interesse público, e claro que o Ministério Público vai se apegar a esse artigo para juntar essas delações, que é o que está causando essa implosão política aqui no Brasil. Bom, até semana passada havia uma possibilidade muito grande de um pedido de vistas, né, no TSE. O ministro Herman Benjamin, que é o relator do processo, vai votar. O voto dele, o relatório dele é pela cassação da chapa e pronto, e novas eleições. Mas havia uma grande possibilidade de um pedido de vistas, o que obviamente empurraria esse julgamento lá para frente. Só que as questões políticas no Brasil, né, entraram em ebulição. A gente está vivendo um momento extremamente delicado, extremamente quente aqui no Brasil, em que qualquer movimentação política gera um barulho danado. Então agora, com esses áudios, com a possibilidade, né, da abertura, né, de um processo, da aceitação de um processo contra o Michel Temer, os ministros estão um pouco mais com o pé atrás. Mas vejam, eu tô falando com vocês, o julgamento vai começar hoje e não se sabe que dia vai terminar. Não é um julgamento para um único dia, certamente, né? Se houver o pedido de vistas, certamente alguns ministros vão querer adiantar o seu voto, e adiantar o seu voto pela cassação da chapa para marcar um território, para mostrar para a população brasileira que já estão dizendo sim a cassação da chapa, que para Dilma significa basicamente perder os direitos políticos que foram mantidos na época do impeachment, uma grande aberração, e para o Temer significa perder o mandato, né? Perder o mandato, e aí o Brasil teria que ter novas eleições, né? Diretas ou indiretas, aí uma outra discussão. O fato é que todos os olhos políticos estão voltados para o TSE nesse momento, ninguém sabe o que vai acontecer, até porque ainda tem mais um fator em cima disso, aliás, dois fatores, né? Primeiro, a prisão de um ex-ministro da Dilma e do Temer, o Henrique Alves. Ele comandou a pasta do turismo, tanto no governo Dilma quanto durante alguns pequenos meses ali no governo Temer. E ele foi preso por desvio de verba
da época da Copa, governo Dilma, envolvendo a reforma de um estádio, né? 77 milhões de reais, tá na cadeia. O Henrique Alves é do PMDB, é do partido do Michel Temer. A prisão acontece no dia do julgamento no TSE, o que deixa a coisa mais tensa ainda em Brasília. E há também o inquérito, aliás, as perguntas, né? O interrogatório que foi mandado por escrito da Polícia Federal para o Michel Temer ontem, Polícia Federal que deu 24 horas para o presidente da República responder a mais de 80 perguntas envolvendo a relação dele com Rodrigo da Rocha Loures, o homem da mala, o homem que foi preso depois que pegou uma mala com R$500 mil de um empresário aí da JBS, né? Do Ricardo Saldi. Foi preso, já está atrás das grades, e a polícia mandou uma série de questionamentos envolvendo a relação do Michel Temer com Rodrigo da Rocha Loures, qual era o nível de confiança, o que exatamente Loures fazia para o governo e para o Michel Temer, e também das relações de Temer com o Joesley Batista, e também detalhes aí da conversa que aconteceu e foi gravada pelo Joesley. Então a situação no Brasil é muito tensa, é de muita ebulição, não dá para saber o que vai acontecer no TSE, porque tá mais ou menos como biruta de aeroporto, né? Venta para cá, vai para um lado, venta para lá, vai para o outro lado, mas o fato é que já não é certo, como era há uma semana, que haveria um pedido de vistas. Claro que o governo continua tentando, é imprescindível para o governo que haja um pedido de vistas, mas caso esse pedido não aconteça, ainda há recurso para Michel Temer. Agora, certamente uma decisão negativa para Temer do TSE é um tiro de canhão dentro do governo. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos e a gente se fala depois do julgamento. Tchau. Meu nome é Saulo Casal e eu vou ensinar você a falar inglês. Let's go! Você possa tirar bom proveito e que eu possa, de alguma maneira, te ajudar a alcançar os seus objetivos e metas com relação ao inglês através de nossas aulas.